Vamos à leitura. Nascimento de Isaque. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, escutai-a, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porquanto é a tua semente. Vamos ler até aí, tá? Bem, eu disse para vocês que nós temos duas colheitas aqui nessa mesma passagem. Não se esqueça que colheita é sempre resultado daquilo que nós plantamos. Então, o capítulo 21, ele se divide em duas partes principais. A primeira parte é o cumprimento da promessa de Deus, o nascimento de Isaque. E a segunda parte é aquilo que o Abraão e Sara colheram, a colheita da pressa, da incredulidade, da impaciência. Então, nesse mesmo período, meus irmãos, praticamente, tanto de Abraão, Sara, para a fé, nós temos essa colheita amarga, que é a expulsão de Agar daquela casa. Então, vamos aqui no versículo 1, né, que tanto o versículo 1 quanto o versículo 2 tem boas informações para nós. Tudo aqui é muito bom, mas aqui são informações de cumprimento de promessa. Nós gostamos de ler esse tipo de informação. Vamos lá. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Então, são dois fatores aqui que nos instruem, né? Que envolve o nascimento de Isaque. O primeiro é o fator tempo, e o segundo é o fator a fidelidade. Tempo e fidelidade. O fator tempo implica para nós, porque conforme nós lemos aqui, o Senhor visitou Sara como tinha dito, o Senhor fez a Sara como tinha falado. Bem, isso implica em fidelidade. Mas aí o versículo 2 fala: concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, no tempo determinado que Deus tinha dito, ou seja, no tempo determinado de Deus. E aí o fator tempo pode pesar contra os pensamentos. Por quê? Meus irmãos, aos olhos do homem, parece que Deus demorou. Porque essa promessa que está se cumprindo no capítulo 21, ela foi feita no capítulo 12. No capítulo 12, em ti você vai ser uma grande nação. Então, lá no capítulo 12, reforçada no capítulo 15, espremida, contada no capítulo 17, no capítulo 18, mas só nasceu mesmo no capítulo 21. Do capítulo 12 até o capítulo 21, são 25 anos. Então, aos olhos dos homens, parece que Deus demorou para cumprir a sua promessa, mas é o tempo determinado de Deus. Agora, quanto mais Deus demorasse, mais era um problema para o homem e mais a glória para Deus.
Eu vou explicar. Quando Sara recebeu a promessa, ela tinha quantos anos? Ela tinha, meus irmãos, 60 anos, 65 anos. Então ela era assim, bem mais nova do que aos 90 anos, quando ela deu à luz. E até a palavra de Deus, seja por Paulo, seja pela própria Bíblia aqui, que nos instrui a respeito disso, é que o corpo dela já tinha amortecido, diz o apóstolo Paulo. E já estava de idade, também diz o apóstolo Paulo. Então, são assim, meus irmãos, fatores que faz com que o homem seja colocado de lado e o poder de Deus, ele se exalta. Então, na nossa fraqueza, quanto mais velha, mais fraca ficava Sara, mais fraco ficava Abraão. O apóstolo Paulo discute isso, lá em Romanos, no capítulo 4. Então, há uma discussão a esse respeito da fraqueza, como ele creu contra a própria esperança, olhando para ele, o seu corpo e o dela também, já velhos, adormecidos. Então, tudo isso, meus irmãos, faz com que onde a nossa força acaba, se aperfeiçoa o quê? O poder de Deus. Então, na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. E aí, depois desse fator tempo, nós temos o fator fidelidade. O tempo todo o Espírito Santo está dizendo isso. Olha, foi no tempo de Deus, foi no tempo de Deus. Mas como é que foi? Foi do jeito que Deus falou. Olha aí o versículo 1, Deus visitou Sara, como ele falou, está escrito aí no versículo 1. Também, o Senhor fez a Sara como ele tinha falado. Olha a insistência do Espírito Santo em dizer, Deus, ele é fiel. Foi do jeito que Deus disse, foi do jeito que ele falou. No final do versículo 2, deu a Abraão um filho de que lhe tinha falado, pronto. É o tempo todo o Espírito Santo dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, aprenda isso, creia na fidelidade de Deus. Temos 2 versículos aí, vamos ver se nós conseguimos, tá parado aí? Às vezes não vai, creia na fidelidade de Deus. Josué fez uma consideração que eu acho que é muito importante o cristão nunca esquecer a consideração que Josué fez, que é muito parecida com a que Paulo fez no Novo Testamento. Eu acredito que Paulo olhou para Josué para fazer essa declaração, mas o Josué, ele está velho, ele tem 110 anos quando ele fala isso, e ele viu muita coisa. Ele nasceu escravo, e ele morreu praticamente o líder da nação. O líder da nação, ele não era rei, mas ele era a pessoa mais importante do reino ali, liderando o povo de Israel. Então ele viu muita coisa, ele viu as pragas do Egito, ele viu abrir o Mar Vermelho, ele viu muita coisa, ele viu mais coisa que Moisés. Ele diz assim, nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Ele está dizendo para toda a nação, ele está dizendo, tudo que Deus falou, ele cumpriu, porque Deus não é moleque. Deus, ele fala e ele cumpre. Então ele está dizendo, tudo que ele falou, ele cumpriu, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Não teve uma promessa que Moisés, desde os seus 40 anos lá, até os seus 110 anos, que ele ouviu Moisés falar, as promessas que os seus pais falaram, tudo que ele ouviu no deserto sobre Deus, ele está dizendo aqui, olha, Deus, ele nunca falhou. Deus não falha nunca. Deus, ele é fiel. Você pode acreditar nisso. Isso quem está falando é um homem que ele viu com seus próprios olhos. Ele viu a lua parar, o sol parar, porque ele disse para e pararam. Então esse é um homem que sabe o que está falando. E aí uma outra coisa, é Paulo. Paulo ele está dizendo assim, todas quantas promessas há de Deus. Deus fez alguma promessa na Bíblia e você pegou para você essa promessa? Você fez muito bem. Então, se você leu a Bíblia e existe uma promessa de Deus na Bíblia para você, parabéns. Então, você pegou aquilo, creu naquilo, Deus está dizendo aqui, olha, todas quantas promessas há de Deus são nele o sim. O sim não é para você. O sim não é porque você é bom.
O sim não é porque você é uma pessoa maravilhosa, o sim é nele em Cristo Jesus, nele no próprio Deus. Então o sim da promessa está sempre em Deus. Se Deus disse que vai colocar Israel em Canaã, ele cumpre. Ah, o Israel pecou, Israel não entrou, aquela geração não, mas a outra geração, o próprio Israel de Deus entrou. Então você vê, em Deus existe o sim em todas as promessas que ele faz. E por ele o amém. Sabe o que é amém? Amém é assim seja. Deus, ele prometeu, ele vai cumprir, e ele mesmo vai dizer amém. Amém. Para a glória de Deus por nós. Isso é importante no versículo também. Por quê? Porque Deus usa a nossa vida, ele cumpre promessas que ele fez em nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Então você creia nas promessas que ele fez. É preciso crer. Ele está mandando que cada um de nós creiamos nas promessas que ele fez. Deus nunca erra, Deus nunca se atrasa. E aí, irmãos, mas agora ele tem 100 anos, a esposa tem 90, tá bom, né? Mas Deus não errou, Deus não fez nada errado, nem atrasou, nem um pouco. Tanto Abraão como Sara, eles amadurecem com o tempo, há um amadurecimento. Veja, nós vimos na história passada, sarna para se coçar, lembra que o Abraão foi buscar sarna para se coçar, né? Então o Abraão era cheio de altos e baixos, a Sara a mesma coisa. A vida espiritual deles, a hora estava lá em cima, a hora estava lá embaixo, a hora estava lá em cima, a hora estava lá embaixo. Agora, ele com 100, ela com 90, eles têm um amadurecimento, eles vão crescer espiritualmente. Olha, o capítulo 22, que é o próximo, é o sacrifício de Isaque. Aquilo ali foi, meus irmãos, uma prova de fé, o que mostra o amadurecimento espiritual de Abraão, através dos anos. Sara, ela se mostra infantil no capítulo 16. O Abraão anuiu aquela infantilidade da sua esposa. Agora, meus irmãos, eles estão prontos, pai e mãe, Abraão e Sara, o profeta Abraão e a sua esposa, Sara, os dois estão prontos para criar o filho da promessa. Então Deus nunca erra, Deus nunca se atrasa. Aquela aparente demora não atrapalhou em nada o prazer de ter aquele filho. Ela mesmo diz aqui que está muito feliz, tá? No capítulo 21, no versículo 5, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir vai se rir comigo. Então ela está feliz, sabe por quê? Porque a promessa se cumpriu na sua vida, e não importa se a promessa se cumpriu no tempo que eu quis ou no tempo que eu não queria, né? Importa que Deus tem o tempo e vai cumprir no tempo dele, e quando aquela promessa se cumprir, eu esperando a promessa se cumprir, eu vou ficar feliz. Há muita alegria, há felicidade. Por isso, meus irmãos, tem aí esse nome, né? O significado do nome de Isaque, né? Veja lá, o nome do filho da promessa, significa o quê? Riso, tá? Por que um pai vai chamar o filho dele de riso? Parece que não é o nome mais legal para uma pessoa chamar, não é verdade? Como é que você chama? Risada, né? Risada. Ou riso, alegria, felicidade, tá bom, mas não tem problema nenhum se chamar riso, porque vem de alegria, vem de felicidade. É só um jeito diferente de falar, eu estou muito feliz. A filha do pastor Calvino, né, pastor? Como é que chamava mesmo? Joy, né? Joy, aí está em inglês, não entendo tanto em inglês, mas ela chamava Joy, é um nome bonito, né? Mas talvez lá nos Estados Unidos, Joy, alegria, tal, tá bom. Aí, mesma coisa, o Isaque, nasceu a grande alegria. Por que o pai chamaria o filho de riso? Eles riram antes do nascimento? Não foi por isso não, eles riram, mas não foi por esse o motivo. A criança era muito risonha? Também não é isso. Ele se chama alegria, riso, é porque trouxe essa alegria e essa felicidade para o lar. Sabe por quê? Porque quando Deus cumpre as promessas dele na nossa vida, nós ficamos felizes. Agora, irmãos, nós temos que investir nisso. Nós temos que investir, quer dizer, eu tenho que crer nessa promessa que ele fez para um dia eu ficar feliz.
Então ri melhor quem ri por último? Não, ri melhor quem ri com Deus. Nunca se esqueça disso. Às vezes a pessoa na pressa está cheia de risada. Lá no capítulo 16, o Abraão e a Sara, nasceu o filho da Agar, talvez eles ficaram felizes, estão cheios de risada, correto? Mas não era o tempo de Deus, não era a vontade de Deus. Então às vezes a pessoa está toda risonha, e hoje é legal, sabe por quê? Porque hoje tem até lugar para as pessoas ficar rindo, né? Pessoas podem ir lá no Facebook, no Instagram, pode ir, sabe lá onde mais, elas podem postar a grande felicidade, o grande riso, e todo mundo faz isso, escondendo uma tristeza profunda que está lá dentro. Agora não aconteceu isso com Abraão e com Sara. Eles realmente estão felizes porque nasceu o filho da promessa. Isso aqui não é uma risada falsa, isso não é uma falsa alegria, isso não é uma alegria da pressa. Na pressa eles vão chorar. Tá? Isso é uma alegria da alegria de servir a Deus, de ser fiel a Deus. No Salmo 126, versículo 2, vamos lá comigo, Salmos capítulo 126 e versículo 2, há motivo para rir, porque ri melhor quem ri com Deus. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua se encheu de cânticos. Eu dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Olha esse versículo 3, esse versículo 3 é muito importante. Deus está dizendo aqui, grandes coisas eu fiz, é o Espírito Santo que está dizendo pela boca de alguém, mas esse alguém está dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos felizes. E Deus fez uma grande coisa com Abraão e Sara, com 90 e 100 anos de idade cada um. O filho da promessa nasceu, e por isso eles estão felizes. Meus irmãos, ri melhor quem ri com Deus. Podemos rir com Deus também. Jesus trouxe e nos dá uma alegria infinita. E essa alegria, se mantida na promessa de Deus, na vontade de Deus, vai nos trazer uma alegria infinita. Quando uma pessoa se converte, aí você pode fazer a alegria de muitas pessoas, como Filipe fez alegria em Samaria. Quando você prega o evangelho, alguém pode crer, e aí aquela alegria vai irradiar, vai encher o coração daquela pessoa que é salva em Cristo Jesus. Muito bem, até então é tudo riso, até então é tudo alegria. E é tanto riso, tanta alegria, que o Abraão ele faz uma festa, no versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado, com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos, bom, isso não é tão importante, o importante é que esse menino cresceu, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, era festa, eles já estavam felizes, mas agora há uma festa da alegria, da felicidade, da comemoração, e aqui acaba toda a alegria, aqui acaba a festa, aqui acaba o riso, porque até então nós estamos falando da colheita da fé, e a colheita da fé é de muita alegria, a colheita da fé é de felicidade. Agora a colheita da fé vai dar lugar à colheita da carne, a colheita da impaciência, a colheita da incredulidade, a colheita da pressa. A pressa, a incredulidade, elas andam de mãos dadas, são irmãs, estão juntas, e aí vai começar a colheita dessa pressa. Versículos 9, viu Sara, será que foi naquela festa? Não sei, pode ser. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Agora o Espírito Santo, ele escreve palavras na Bíblia, e às vezes a tradução das palavras na Bíblia, elas não estão tão de acordo com aquilo que realmente expressa o original. É o caso dessa palavra zombar. Nós temos essa palavra no capítulo 39, você pode pular mais um aí, né? Nós temos no capítulo 39, versículo 14, versículo 17, eu queria que você conferisse comigo, como é que foi traduzido essa palavra lá.
Então, Gênesis capítulo 39 e versículo 14. Isso aqui é o caso ali que o José, ele é acusado pela esposa do Potifar. Chamou os homens de sua casa, falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Olha essa palavra aqui, escarnecer de nós. É a palavra que é a mesma palavra aqui foi traduzido escarnecer, lá foi traduzido de outra forma. Aí no versículo 17, está escrito: e falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. Tá? E aí você vai no livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 6. Vamos lá, essa palavra está lá também. Êxodo 32, 6. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e depois se levantaram para folgar. Então você tem outra palavra aqui, agora é uma folga. Essa palavra folgar aqui, meus irmãos, bem nos lembra aquela palavra folgado, né? Nós sabemos que tipo de folga estava tendo nesse caso aqui do capítulo 32. Sabe o que estava acontecendo aqui? As pessoas, elas estavam dando uma festa, elas estavam nuas, elas estavam fazendo uma arte muito grande. Estão lembrados disso? Que Moisés desceu lá e viu aquela coisa toda, até quebrou as tábuas da lei, e é a palavra que está aqui, é a palavra que está lá, tá certo? Então vamos mais alguma coisa aqui. Então, irmãos, essa palavra foi usada aí no capítulo 39 de Gênesis, no capítulo 32 de Êxodo, com o sentido de escarnecer, molestar, tá? E por isso, vamos voltar lá, aonde nós estávamos, no capítulo 21. Existe a possibilidade de um menino estar molestando o outro, aí nesse texto. Essa que é a realidade. Esse foi o caso, meus irmãos, da mãe ter olhado e ficado tão nervosa, tão brava. Tão brava a ponto de dizer: você vai mandar essa mulher e o seu filho embora. Esse é o motivo. E ele vai ter que fazer isso, mesmo que ele não gosta. Então vamos continuar aqui, né? O apóstolo Paulo, ele usa esse episódio para falar dos filhos da promessa, que são os crentes em Jesus, com aqueles que são os fariseus, aqueles que são os circuncidados e tal, mostrando, meus irmãos, a diferença daqueles que realmente são perseguidos, muitas vezes molestados ou atacados. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui no capítulo 21 é um ataque da carne contra a fé. Por isso Paulo usa eles como alegoria. A gente tem que ler o que o Espírito Santo está dizendo. Então vamos continuar, né? Ismael, ele persegue o Isaac. O Ismael tem quase 20 anos. Ele não é uma criança mais. Ele já é um adulto. É um menino aí, vamos dizer, não, só tem 16 anos, mas tá bom. 16 anos. Agora, com 16 anos no Brasil, pode até votar, não é verdade? Então ele não é uma criança. Agora o menino lá, o Ismael tem 16, o Isaac vai ter 3. É sempre assim, a diferença de um para o outro era 13 anos, 14 anos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a expulsão de Agar. A Sara viu o que aconteceu e ela foi irredutível. Versículo 10. E disse a Abraão: manda embora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Lança fora. Sabe onde essa palavra aparece de novo? Lá em Provérbios capítulo 22, 10. O que está escrito lá? Lança fora o escarnecedor e acabam-se as brigas, as contendas. Está vendo só? O Espírito Santo usa as mesmas palavras em lugares chaves. Isso faz parte, meus irmãos, da mente do Espírito Santo, voltar algumas palavras para nos ensinar com mais clareza. Agora, ela está dizendo, lança fora, eu não quero mais, é para expulsar mesmo.
E o Abraão ficou triste com isso, no versículo 10, 11, né? Esta palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ele ficou triste. É a dor do apego, do coração, do amor paterno. É a dor, meus irmãos, de ter que mandar embora o menino que já está com ele, faz 16, 17 anos. E a mulher também. Então, tudo isso mostra como a carne ela é forte. Como a carne, olha, a pessoa que tenha um vício, o ritualismo de uma religião, a idolatria, não pense você que são coisas fáceis de ser abandonadas. Então, quando a pessoa se converte, ela tem que abandonar, né? Ou quando a pessoa, mesmo convertido, tem que abandonar, vai ser uma luta da carne contra o espírito. Aí o apóstolo Paulo novamente faz a menção no mesmo livro, a luta da carne contra o espírito. O que está acontecendo aqui? Ele plantou na carne, então agora está na hora de se livrar do plantio da carne. Mas não é um livramento fácil, é doloroso. Por isso ele está aqui, muito triste com tudo isso, e Deus vem e corrige o Abraão. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Olha o que Deus está dizendo. Sara tem razão. Escute a voz de Sara. Você tem que, nesse momento, ouvir a voz da sua mulher, é para fazer exatamente o que ela está mandando. Olha, não é muito fácil isso acontecer na Bíblia, da mulher mandar o marido fazer alguma coisa, tá? Isso vai até meio contra aquilo que é falado pelo próprio Deus. A primeira coisa que Deus fala para Deus, lá para a mulher, o seu desejo será para o seu marido, mas aqui Deus permite que a mulher possa dar uma ordem para o seu marido e diz: você obedeça a ela, você escute ela. Parece que Sara está num grau de profecia, de visão de Deus, bem mais elevado que Abraão. E isso é importante também. Às vezes um dos dois cônjuges está num nível espiritual maior do que o outro. Então aquele que está mais elevado espiritualmente tem que reger aquele que está menos elevado. Se isso acontecer, dê graças a Deus, que pelo menos os dois não estavam em baixa. Sabe quando acontece um divórcio? Quando os dois estão em baixa espiritual. Aí é duro. Mas se um dos dois tem um nível espiritual elevado, como no caso de Sara, nesse momento, aí, meus irmãos, sempre tem um jeito. Veremos que não existe Abraão sem Sara. Isso é uma coisa que você vai ver na história do Abraão. Assim que Sara morre, o Abraão, ele não faz mais nada, não tem mais nada para ser feito. Ele é o pai da fé, mas Deus chamou ele com Sara, não esqueça disso. Então ele sem Sara, o ministério dele praticamente se encerra. É muito bonito estudar a história do Abraão junto com Sara, mas isso é assunto para outra história, para outro dia, tá? Deus, ele promete cuidar do Ismael, e aí, irmãos, você vê a graça de Deus. Veja aí no versículo 12, no final, Deus explica para ele: você escuta a sua mulher, porque em Isaque será chamada a sua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ela é a tua semente. Deus prometeu, falou: olha, eu vou cuidar do Ismael. Deus promete cuidar do Ismael, Ele faz promessas a respeito do Ismael, no versículo 13, eu vou fazer dele uma grande nação. Motivo, porque ele era filho de Abraão. Deus vai cuidar do Ismael aqui, no capítulo 21. É o choro do menino que ele escuta, não é o choro da mãe, é o choro do filho que ele escuta. A mãe abandonou ele para ele morrer no deserto, nós vamos ver já já. Aliás, a gente pode até ler, Veja lá. Então se levantou Abraão pela madrugada, tomou pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também deu ao menino, despediu-a, e foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: para que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou.
Foi isso que aconteceu. A mãe abandonou o menino para morrer porque ela não tinha mais água, ela não tinha mais pão e ela não tinha mais força. E aí deixou o menino e disse, não, eu não quero ver o menino morrer no meu colo, não, eu não quero, né? E aí, irmãos, Deus aparece, um anjo aparece e cuida do menino. Então, novamente, Deus fala para a mãe dele, no versículo 18, olha, eu farei dele uma grande nação. Por 2 vezes, Deus repete, eu farei de Ismael uma grande nação. Agora, coloque isso no seu coração. Às vezes a gente é incentivado a odiar os árabes por eles serem muçulmanos. Uma coisa é eles serem muçulmanos, outra coisa é o sangue que corre nos árabes, que é o sangue de Abraão. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque por 2 vezes Deus está dizendo, eu vou fazer dele uma grande nação, eu vou cuidar dele. E no capítulo 36, caprichosamente, o Espírito Santo fala para nós que assim como Jacó teve 12 filhos, e cada filho foi um príncipe, os de Ismael, no capítulo 36, cada um dos seus 12 filhos também foram príncipes. Para a gente entender que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Aquele povo lá é diferente do Brasil. Lá não tem água, lá não tem verde, lá é só areia, 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 areia. Já disse isso para vocês. E eles são mais ricos do que nós. Como é que explica aquele povo ser mais rico que o Brasil? Se lá só tem areia e aqui com tanto verde, com tanta mata, com tudo que planta aqui dá. É simples. Deus disse, eu vou deixar o meu povo rico. Eu vou fazer com que essas pessoas sejam ricas. Colocou petróleo lá embaixo, né? E quando acabar o petróleo, Deus coloca outra coisa. Vai ser assim, até Jesus Cristo voltar. Sabe por quê? Porque Deus prometeu cuidar desse menino. E Ele vai cuidar, né? E agora, tudo que eles fizerem de mal para Israel, Deus vai cobrar deles como tem cobrado. E isso é outra história, tá? Isso é outra história. Isso é briga de cachorro grande, que a gente não vai se meter muito. Agora, meus irmãos, a história termina dizendo que Deus era com o menino e esse menino cresceu, tá? Vai dizer isso aí, no versículo 20, era Deus com o menino, com o moço, que cresceu, habitou no deserto, se tornou frecheiro, habitou no deserto de Parã, sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito para ele, ou seja, deu tudo certo. Na vida do Ismael deu certo, ele casou com uma egípcia, como a mãe dele era egípcia, está tudo em família, está tudo legal, esse menino cresceu, virou um grande flecheiro, um rei, e Deus abençoou ele. Mas vamos para a colheita. Eu falei para vocês que eles estavam rindo porque colheram a bênção da promessa. Mas a segunda parte diz que há a colheita da pressa, lá do capítulo 16. E nós estamos vendo os frutos da pressa. Olha o choro de Abraão, a tristeza dele. Olha a Sara ter que expulsar novamente a Agar. Olha a briga que está tendo no casal. Olha as confusões todas que está acontecendo. Tudo isso é colheita da pressa, lá do capítulo 16. É a colheita da incredulidade. Então, uma hora a conta vai chegar para pagar. E quando nós erramos na carne, na incredulidade, na pressa, uma hora a conta vai chegar para pagar, e nós temos que abaixar a cabeça e pagar, no sangue de Jesus Cristo. Agora, veja o cuidado de Abraão com Agar, e isso é importante na nossa história. A pergunta é, ele fez o que podia fazer, ou ele podia fazer mais? O que um homem rico, poderoso, grande, como Abraão, podia fazer pelo seu filho? E vamos ver o que ele fez. O que ele fez? Ele pegou um pão, ele pegou uma botija de água, colocou nas costas da mãe, da Agar, pegou o menino, colocou na mão dela e perna para quem te quer, tá? E aí então, Sara mandou que despedisse o menino, mas não falou como. Ele, sendo um homem rico, poderoso, podia ter feito melhor, vocês não acham? É assim que vai despedir o filho? Desse jeito? Com uma botijinha de água, com um pãozinho? Sai daqui, não quero te ver mais? Bem, tem 2 formas de ver esse tratamento. Eu queria colocar para vocês as 2 formas. Primeiro,
é que Abraão foi insensível. Isso é uma forma de ver, tá? Ele foi insensível, ele tratou um erro do passado com desprezo, deixou os dois à míngua. Isso é uma realidade. Não tem jeito de a gente fugir dessa realidade. Foi isso que aconteceu. A segunda forma de ver é que Abraão apenas confiou plenamente em Deus. Quando Deus disse, deixa que eu cuido do menino. Então ele disse, não importa se eu dar um caminhão de pão e um caminhão pipa d'água, como dar um botija de água e um pão, que vai ser a mesma coisa, porque Deus prometeu cuidar dele. São duas formas de ver. Então nós perguntamos, qual seria a correta? Qual seria a resposta correta? Eu acredito que as duas respostas estão certas. Sim, ele foi insensível, mas ele também confiou em Deus. Ele podia ter feito melhor, podia, mas ele confiou em Deus e deixou que Deus resolvesse aquela questão. Para cada resposta tem uma consequência. Deus cuidou do menino. Deus não deixou o menino morrer só com um pão e uma botija de água. Deus abriu os olhos da mãe que viu ali um grande poço de água na frente dele. Então Deus, cumpriu o que disse. O Abraão podia se sentir satisfeito de ter colocado o menino nas mãos do Senhor, a Agar nas mãos do Senhor. Então, aconteceu isso. Só que tem uma coisa, irmãos, nessa história do Abraão, eu disse, tudo que a gente planta, colhe. Veja essa outra aqui, tá? Não seja duro com ninguém, porque Deus pode fazer a mesma coisa com você. Jesus, ele tem uma palavra aqui em Mateus 7,2, que é a última parte aqui. A mesma medida que medirdes, vos medirão. Você não seja duro com ninguém. Não jogue pedra em ninguém, porque essa pedra vai voltar para você. A palavra de Deus diz que quem rola uma pedra sobre ele rolará. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Bem, o Abraão, note a semelhança das duas passagens. A passagem que nós temos no capítulo 21 e a passagem que nós temos no capítulo 22. Eu quero que você note a semelhança. A palavra madrugou está no versículo 14 do capítulo 21. O Abraão, para obedecer a voz da mulher e também a ordem de Deus, ele se levantou de madrugada, tá? No capítulo 22, nós temos a ordem de Deus de matar o seu filho Isaque. E no versículo 3 diz que o Abraão também, ele levantou de madrugada. Está vendo a semelhança aí? Nos dois casos? No versículo que nós temos aqui, o 14, ele colocou um pão e um odre de água e colocou no ombro de Agar. No versículo 6 do capítulo 22, o Abraão pegou a lenha e colocou no ombro do seu filho, tá? Uma carga um pouco mais pesada que água e pão. A Agar, ela sai de madrugada, vagueia sozinha no deserto, sem rumo, pronta para a morte, esperando a morte. Deus fez o Abraão reviver isso, quando ele saiu naquela manhã, naquela madrugada, e Deus disse, eu vou te mostrar o lugar ainda, você não sabe para onde você vai ir. E ele saiu de madrugada, vagueando, também por aqueles caminhos desérticos, e ele não sabia para onde ia até ver o monte. Então ele está passando pelo que Agar passou. Um anjo salva a vida do menino. Qual menino? Aqui, capítulo 21, versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E perguntou, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino nesse lugar que ele está. Olha que interessante. E quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, esperando a morte, a mãe esperava a morte do filho e o anjo apareceu. O pai espera a morte do filho, no capítulo 22 e versículo, vamos encontrar, porque esse eu não marquei.
Versículo 10. Estendeu Abrão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo lhe bradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não estenda a tua mão sobre o menino. Está vendo só? Não seja duro com ninguém, porque Deus pode fazer o mesmo com você na sua vida. Essas lições são muito preciosas para nós, irmãos. Muito, muito preciosas. Aqui, o desfalecimento de Agar, a pobre Agar, de repente, ela se viu jogada fora, né? Ela tinha sentimentos, e nós esquecemos disso. Veja, algumas atitudes de Agar, ela saiu errante pelo deserto, fica sem rumo, logo se viu sem comida, sem água, desprovida, desanimada da vida, não tinha força nem para cuidar do seu próprio filho, deixou ele de lado para morrer, perdeu a vontade de viver, não conseguia nem enxergar um poço que estava na sua frente, não conseguia encontrar uma saída. Ela ficou tão sem rumo que ela se esqueceu de como conheceu Deus. Sabe como ela conheceu Deus? Ela conheceu Deus da primeira vez, quando ela foi expulsa pela sua senhora. Não, ela fugiu, não foi expulsa, ela fugiu e o anjo apareceu, volta para casa, né? E ela estava morrendo de sede lá, e ela disse assim: Deus é o Deus que me vê. Deus é o Deus que me vê. Ismael quer dizer isso. E ela colocou nome naquele lugar. Agora ela está vivendo. E Deus não abandonou. Deus cuidou de Ismael. E Deus também cuidou de Agar, para que Agar pudesse cuidar de Ismael. Por isso nós falamos. A história é triste. Mas tudo que acontece nessa história é necessário. Tudo que acontece. Você começa com festa e termina com pranto, com choro, com tristeza. Né? Por quê? Porque uma é a colheita da fé, a outra é a colheita da impaciência. E Deus mostra isso com letras grandes, maiúsculas para nós. Né? Parece injusto o que está acontecendo aqui, não. Deus sempre sabe o que faz. Nunca esqueça isso. O filho da promessa estava a perigo. Deus tem amor por Ismael? Tem. Tanto é que vai cuidar dele. Mas Deus tem uma promessa para o Isaac. E essa promessa tem que ser cumprida. E a expulsão foi necessária, tá? O que estava em jogo ali era a vida espiritual de Isaac. E aí Deus disse: não, calma lá. As coisas têm que ter prioridade. Então vai ter que mandar embora Agar, vai ter que mandar embora Ismael, eu cuido deles lá, pode deixar. Mas foi isso que aconteceu. Tudo que aconteceu foi extremamente necessário. A carne e os seus desejos devem ser lançados fora. Se isso não acontecer, o crente sucumbirá. E aí, irmãos, terminando o capítulo 21, nós temos o encontro de Abimeleque com Abraão. No versículo 22, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. É o testemunho de Abraão aqui, né? O vizinho aqui, quem é esse vizinho? O Abimeleque. O Abimeleque, ele foi prejudicado pelo Abraão. Como assim? A gente leu a semana passada. O Abimeleque, ele foi prejudicado. Só que o Abraão, como eu disse, ele está crescendo espiritualmente. E uma coisa que ficou evidente para Abimeleque sobre Abraão é que Abraão é um homem de Deus. E aí, o próprio vizinho que foi prejudicado por Abraão dá um bom testemunho dele. Versículo 22, a última parte. Eu sei que Deus é contigo em tudo o que faz. Pronto. Isso é o testemunho de uma pessoa que levou um prejuízo de Abraão, de certa forma. Mas agora, o Abraão, ele dá esse testemunho. E o testemunho é aceito pelas pessoas que até mesmo foram prejudicadas por ele. Depois, Abraão, ele dá o próprio testemunho, porque teve uma confusãozinha aí, né, no versículo 23, olha lá, o Abimeleque disse: agora jura-me por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei.
Então o Abimeleque aqui está com medo do Abraão. Ele sabe que Deus tem a mão em cima do Abraão. E sabe que o Abraão não é um homem que ele pode mexer. Então ele fala lá com o Abraão: Abraão, eu sei que Deus é contigo. Jura para mim que você não vai fazer mal para mim, nem para minha descendência. Eu juro. Não vai acontecer nada. Você não vou me vingar em nada. Então tá bom, né? Aí o Abraão aproveitou para reclamar. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: bom, eu nem sabia disso, e também tu me não falou nada, então eu não vi nada, é só hoje que estou ouvindo. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que são essas 7 cordeiras que puseste à parte? Ele disse: tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Então é aqui, o vizinho deu bom testemunho de Abraão. Agora é Abraão que está dando bom testemunho. Ele reclama de um poço: ó, eu abri um poço aí e me tomaram o poço. Ah, eu não sabia. Mas me tomaram o poço. Bom, agora que você está me falando disso, agora eu abri esse aqui, né? E eu estou aqui dando testemunho que é meu. Ah, então tá bom, né? Então tá certo. Irmãos, esses poços vai ser... Eles vão ficar brigando por causa desses poços aí ainda por muito tempo. A gente vai ver de novo a brigaiada que vai ser por causa desses poços, né? Mas pelo menos o Abraão está dizendo: ó, eu cavei esse poço, tá? É um testemunho de que ele está certo, né? Às vezes a gente tem que falar: olha, eu não estou errado, eu estou certo. Então o vizinho deu testemunho dele para bem, e ele está dando testemunho dele próprio. E aí a vida dele agora é para testemunhar. Versículo 32, assim fizeram concerto em Berseba, depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Está lá, invocando o nome do Senhor. É assim que acaba esse capítulo, que vai lá em cima, vai lá embaixo, mas acaba tudo bem, porque ri melhor quem ri com Deus. Amém?